Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou fazer essa videoaula com o objetivo de apresentar para vocês os conceitos do FPA, Function Point Analysis, ou em português, análise de pontos de função. O principal objetivo dessa videoaula é, além de apresentar os conceitos teóricos do FPA, também mostrar um exemplo do zero para vocês. Um exemplo muito simples. Acredito que não adianta a gente ir para um exemplo complexo sem a gente entender o início dessa teoria de contagem utilizando o FPA. E eu vou fazer o exemplo do zero. Não tenho nada, vou inventar agora um exemplo inclusive que eu uso em artigos. Vamos tentar utilizar esse exemplo. Eu vou fazer ele do zero. Desde a parte de análise, que a gente vai fazer uma etapa de análise para levantar os requisitos, aí ir para a etapa de contagem. Entenda então que eu vou contar o meu software do nada, eu sequer tenho o software desenvolvido. Que é esse o objetivo do FPA, é fazer uma contagem para que eu possa extrapolar o tempo de desenvolvimento, para que eu possa extrapolar o custo de desenvolvimento e, extrapolando o tempo, eu tenho que determinar a minha equipe de desenvolvimento, que é com base na equipe de desenvolvimento que eu determino o prazo de entrega do meu produto. Tudo bem, pessoal? Então, na graduação, muitos de vocês podem ter visto FPA, só que na graduação, a maioria dos professores eles apresentam os elementos de contagem de forma muito simplista, esquecendo que a contagem é feita sem ter o software desenvolvido, como no exemplo que eu vou mostrar para vocês, e eu espero que vocês tenham um entendimento correto do que é de fato o FPA. Tudo bem, pessoal? Entendam que o FPA é uma etapa de contagem que vai acontecer, ou seja, toda a etapa de contagem ela vai acontecer após a etapa de análise. Ou seja, o analista de sistemas vai lá, efetua a análise de sistemas, levanta os requisitos, faz uma documentação de especificação caso se utilize RUP, por exemplo, um método disciplinado. Caso utilize um método ágil, levante lá, faça o levantamento utilizando um diagrama de casos de uso, por exemplo. Faz uma pequena especificação e com esse material aí sim é feita a contagem. Ou seja, não tem código-fonte, não tem interface, o máximo que pode ter são protótipos, e se não tiver, o engenheiro de contagem tem que fazer esse protótipo, e é o que a gente vai fazer aqui. Não tem banco de dados, não tem nada, tem apenas os requisitos do software. Com base nos requisitos, aí sim eu vou fazer uma contagem. Entenda, pessoal, que não faz sentido eu fazer contagem no software que está desenvolvido, já que o principal objetivo da contagem é determinar prazo, equipe e custo. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Bom, então vamos iniciar aqui com o FPA. Esses daqui são os meus slides que estão disponíveis para vocês. Tá? O FPA, então, é Function Point Analysis ou análise de ponto de função. Ele tenta quantificar o software que está sendo desenvolvido, ou então também quantificar a manutenção de software, tá ok? De aí, no caso, são funções que são especificadas e entregues ao usuário final, independente de ferramenta utilizada, linguagem utilizada, método de desenvolvimento utilizado, tá ok? O FPA nasceu lá nos primórdios de 1974 com a IBM, mas foi criar corpo mesmo em 1993, com o que eles chamaram de Function Point Workbench. O Workbench é uma tarefa de verificar desempenho, como se fosse verificar o desempenho. Esse Workbench foi substituído por análise, já que você faz uma análise de pontos de função. Lembrando que o FPA é um tipo de contagem baseada em funções do software, em funções do sistema. Ok? O FPA, então, vai definir uma medida utilizada para determinar o tamanho de uma aplicação, e ele vai se basear nas funções que essa aplicação executa do ponto de vista do usuário. E aí, existe basicamente 5 premissas do FPA. Primeira premissa são as entradas externas, a gente vai definir isso logo adiante. Segunda premissa são as saídas externas. Terceira premissa, os arquivos lógicos internos, os ALIs.
Depois, arquivos de interface externa. Hoje, pouco visualizado esses arquivos de interface externa, mas está tendo uma crescente, aí, especialmente com SOA, né? Acesso a web services, coisas do gênero, né? E as consultas externas. Primeira premissa, então, a entrada externa. Processo elementar que processa dados ou informações de controles vindos de fora da fronteira da aplicação. Ou seja, são os formulários de cadastro, por exemplo, né? O objetivo de uma entrada externa, uma EE, é manter um ou mais arquivos lógicos internos. Esses arquivos lógicos internos podem ser traduzidos como as tabelas do meu sistema. Então, se eu tenho uma ação no meu sistema que modifica, seja para adicionar, para alterar ou para remover dados do meu sistema, eu considero que essa é uma função de entrada externa. Tudo bem? A criação de entradas externas, muitas das vezes, vai requerer a necessidade de ter consultas externas. Por que isso? No meu exemplo, inclusive, eu vou tentar identificar esse comportamento. Mas imagine um formulário que eu tenho que criar uma associação entre um objeto com o outro. Entenda que eu vou ter lá um combo box carregando um tipo daquele objeto. Tudo bem? Esse combo box, ao abrir a interface para fazer a entrada externa, ele tem que ser carregado com o que está no registro, com o que está no banco de dados. Esse carregamento desses dados constitui uma consulta externa. 80% dos engenheiros de contagem que eu conheço esquecem de fazer essa contagem de consulta externa. O que eu tenho que fazer lá, no bom português e já pensando no desenvolvimento, eu tenho que fazer um select para capturar todos os dados do meu banco de dados para montar aquele combo box, para criar um formulário de entrada externa, né? No meu exemplo, no exemplo de contagem que eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar um exemplo que tenha um combo box desse, tudo bem? Aí vai ficar claro para vocês. A gente vai construir do zero, não tenho nada pronto, vou construir do zero, tá ok? Vou usar umas ferramentas para fazer protótipo, mas do zero que a gente vai fazer. Tudo bem, pessoal? Bom, as saídas externas, a próxima premissa, processo elementar que gera dados ou informações de controle que saem da fronteira da aplicação. Ou seja, se a entrada externa eu estou dizendo que eu vou adicionar dados para dentro da fronteira da minha aplicação, a saída externa é o contrário. Eu vou apresentar esses dados, né? Então, o principal objetivo de uma SE, uma saída externa, é apresentar os dados ao usuário por meio de lógica de processamento que não seja apenas recuperação de dados. Ou seja, tem que ter algum tipo de processamento quando for a consulta externa, divergindo de uma... perdão, pessoal. Uma saída externa tem que ter o processamento, divergindo da consulta externa, que aí não precisa de nenhum processamento, né? Uma saída externa é um exemplo, um relatório que tem algum tipo de totalização, por exemplo. Tá ok? A consulta externa é um relatório que não tem nenhum tipo de totalização. Então, uma pesquisa, por exemplo, é uma consulta externa, sem processamento. Saída externa, mesma coisa que consulta externa, mas com um processamento. A lógica de processamento deve obrigatoriamente conter ao menos uma fórmula matemática ou um cálculo para criar dados derivados, né? Um exemplo aí de saída externa. Imagine eu ter que fazer um relatório de todos os pedidos que aconteceram em uma fábrica, por exemplo, e ao final eu tenho que totalizar a soma total do valor de todos os pedidos. Aí é uma saída externa. Se não tivesse essa soma, seria uma consulta externa. Tudo bem? Vamos lá então. Saída externa, alguns exemplos. Relatórios com totalização de dados, relatórios que também atualizam os arquivos, consultar com apresentação de dados derivados ou cálculos, geração de arquivos de movimento para outra aplicação, informações em formatos gráficos. Gráfico, pessoal, sempre será saída externa. Entenda que mesmo que eu não tenha um totalizador, e na realidade eu tenho, né? Porque imagine eu formar um gráfico de pizza. Eu tenho que determinar o que é 100% e o que vai ser a regra de 3 dos dados que eu estou apresentando. Então, é uma saída externa. Eu tenho um processamento para poder criar o gráfico. Tudo bem? Mesmo que eu não adicione a complexidade de criação do gráfico.
se eu vou utilizar qual componente gráfico que eu vou utilizar. Dependendo da linguagem, montar um gráfico é complexo, não é uma coisa simples. Então eu não adiciono essa complexidade. Lembrando que o FPA é do ponto de vista do usuário que eu tenho que fazer a contagem, não do ponto de vista do desenvolvedor. Tudo bem, pessoal? Então, não exemplos. Consultas e relatórios sem nenhum totalizador, que não atualiza nenhum arquivo lógico interno, que não tem dado derivado ou não modifica o comportamento do sistema. Dois relatórios iguais apenas com a distinção de ordenação, por exemplo. Eu tenho, que nem no exemplo que eu apresentei, que eu falei para vocês. Eu tenho uma saída externa que apresenta a totalização dos meus produtos. Só que aí eu tenho uma interface que ordena com base no nome, com base na data que ocorreram os pedidos, e tem um outro que ordena com o valor, ou seja, do valor maior para o menor, por exemplo. O primeiro é uma saída externa, ok, tem a totalização. O segundo, apesar de ter a totalização, ele é um relatório igual ao do primeiro, eu só estou distinguindo a ordenação dele. Então, eu conto ele como uma consulta externa a esse segundo, porque a função de totalização já foi desenvolvida no primeiro, não faz sentido eu contar de novo ela. Tudo bem, pessoal? Aí eu tenho os arquivos lógicos internos, que aí a definição formal deles são os grupos lógicos de dados do ponto de vista do usuário, cuja manutenção é feita internamente na aplicação. Né? Extrapolando porque a gente tem hoje na realidade, seria como se fosse os bancos de dados. Mas quando o FPA foi criado, mal existia banco de dados. A gente manipulava, não é como se fosse muito velho. Né? Era manipulado arquivos, como se fossem arquivos TXT mesmo. Okay? E esses arquivos, por isso que chama arquivo lógico interno, né? Eram arquivos que eram mantidos em disco com os dados do sistema. Okay? Divergindo do arquivo de interface externa, que o interno imagine que os dados e esse arquivo, o banco de dados está dentro da fronteira do sistema. Os arquivos de interface externa, esse arquivo lógico, ele está fora da fronteira do sistema. Né? A definição formal dele, então, é o grupo lógico de dados que passa de uma aplicação para outra, cuja manutenção pertence a outra aplicação, ou seja, é como se eu estivesse mantendo o banco de dados de uma outra aplicação. Hoje, a gente pode considerar um arquivo de interface externa quando o nosso sistema acessa, por exemplo, um web service e mantém um dado num outro sistema. Tá, ok? Antigamente, é quando esse arquivo que era mantido não pertencia à fronteira do meu sistema que eu estou desenvolvendo, pertencia de um outro sistema. Okay? Atualmente o exemplo aí do SOA, né? Quando eu faço acesso a um web service, esse web service é alimentado pelo meu sistema. Okay? Eu estou mantendo dados em um outro banco de dados que não o banco de dados do meu sistema. Aí caracteriza-se arquivos de interface externa. Observe que aplicações simples não vão utilizar arquivos de interface externa. Ok? Né? Só aplicações um pouquinho mais complexas, que tenham algum tipo de acesso distribuído, acesso pela internet, né? Acho que um exemplo bacana aí é a nota fiscal eletrônica, né? Que o seu sistema faz acesso a um web service, que aí ele manda um documento XML com os dados da nota fiscal. Esse documento XML é validado por um XML esquema, e aí você adiciona dados aos bancos de dados da Receita, da Prefeitura, se for o caso, dependendo do nível de nota fiscal que você está desenvolvendo. Tudo bem? Esse é um exemplo clássico aí. E aí a gente chega nas consultas externas, que aí a definição é processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Nesse caso, pessoal, a consulta externa não tem nenhum tipo de processamento. Simplesmente eu faço uma consulta no ALI, no arquivo lógico interno, ou no arquivo de interface externa, faço essa consulta e exibo os dados sem nenhum tipo de processamento para o usuário. Como uma pesquisa, por exemplo,
E aí não tem nenhum tipo de fórmula matemática ou cálculo, não pode criar dados derivados e também não mantém nenhum ALI ou não altera o comportamento do meu sistema, tá ok? Ele simplesmente exibe os dados que estão num ALI ou num AIE. Tudo bem, pessoal? Tá? Divergindo aí da saída externa, que a saída externa tem algum tipo de processamento, ok? Bom, o procedimento do APF, ele consiste em 3 passos, pessoal, tá ok? Entenda o processo como passo 1, passo 2 e passo 3. O primeiro passo é identificar e enumerar as funções da minha aplicação. Eu tenho que pegar lá o meu documento, minha especificação de software, os meus requisitos de software e identificar e enumerar as funções da aplicação. E determinar a quantidade de números de entradas externas, a quantidade de saídas externas, a quantidade de arquivos lógicos internos, a quantidade de arquivos de interface externa e a quantidade de consultas externas. Ponto. Passo 2. Classificar cada uma das funções identificadas no passo 1 com o seu nível de complexidade. E aí é determinado como simples, médio e complexo. Cada um desses tipos tem um peso para fazer a contagem final. Existem inclusive tabelas que eu vou apresentar daqui a pouco que determinam quando uma função é simples, quando ela é média, quando ela é complexa, de acordo com cada uma das premissas do APF, seja entrada externa, saída externa, arquivo lógico interno, arquivo de interface externa ou consulta externa. E o terceiro passo é ajustar o número de pontos de função brutos, ou também chamado pela literatura de pontos de função não ajustados, eu prefiro o termo brutos, a um nível de complexidade de processamento. Que aí eu vou determinar um nível de influência. Esse nível de influência é determinado com uma série de parâmetros, que eu vou passar eles para vocês rapidamente. E esses parâmetros, eles vão determinar um nível de influência. Esse nível de influência determina o fator de ajuste com uma fórmula. Esse fator de ajuste, ao multiplicar com os pontos de função bruto, eu tenho o meu número de pontos de função ajustados. Com esse número de pontos de função ajustados, que eu faço os cálculos para determinar quantidade de equipe, custo, sabendo quanto que custa cada profissional da minha equipe, óbvio, e prazo de entrega. Tudo bem, pessoal? O processo é esse, ok? Não foge disso, ok? E aí eu tenho aqui as tabelas. Por exemplo, a tabela para determinar a complexidade de entradas externas. No caso aí, quando eu tenho 0 ou 1 tipo de arquivos referenciados e eu tenho 1 a 4 itens de dados referenciados, é do tipo simples. Agora, se eu estou referenciando 3 ou mais tipos de arquivo, 3 tabelas no meu banco de dados, e eu tenho aí, por exemplo, mais de 16 itens de dados referenciados, eu tenho uma função do tipo complexa, que está aqui. Então essas tabelas aqui são importantes para a gente poder fazer a contagem. Complexidade de saída externa, a mesma coisa. Quando eu faço a saída de 1 a 5 itens de 0 ou 1 arquivos referenciados do tipo simples, e aí eu vou extrapolando aqui na minha tabela para determinar o grau dessa função. Ok? Complexidade de um ALI, arquivo lógico interno. Quando eu tenho de 1 a 19 itens no meu ALI e ele é um registro lógico, geralmente ele, para a gente aqui vai ser sempre um registro que a gente está usando no banco de dados. Então uma tabela é um registro simples, de 20 a 50 simples, de 51 ou mais médio. Agora, quando eu tenho mais tipos de registro lógico, aí é mais difícil na nossa modernidade do banco de dados. Eu posso chegar, quando eu tenho 6 ou mais tipos de registros lógicos, a um nível complexo, quando eu tiver mais de 51 campos, né, nesse registro lógico, nesse arquivo lógico interno. Ok? Idem para arquivo de interface externa. Entenda que um ALI é a mesma coisa que um AIE. A diferença é que o ALI está dentro do meu sistema, o AIE está fora do meu sistema. Ok? Então, só, os tipos de contagem é o mesmo. Ok? Então não muda nada. Complexidade de consulta externa, lembrando que a consulta externa não tem nenhum tipo de processamento, então a contagem é um pouquinho diferente da saída externa, tudo bem? Para aí sim a gente chegar nos pesos.
Observe que a entrada externa, cada função simples tem peso 3. Então, por exemplo, se o meu sistema tem duas simples, 2 vezes 3, o resultado é 6. Entra 6 pontos de função aqui para contagem. Quando for média é 4, complexo 6. Saída externa, o simples é 4, médio 5 e complexo 7. Um A e E simples é 7, médio é 10 e complexo 15. A mesma coisa para o arquivo de interface externa. E as consultas externas, a saída é 3, a simples é 3, a médio é 4 e o complexo é 6. Isso daqui eu faço uma totalização no final. A soma de todos aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu ponto de função não ajustado, ou os pontos de função bruto, que aí tem que passar por um fator de ajuste. Tudo bem? Antes da gente falar sobre o fator de ajuste e os níveis de influência do meu sistema, eu tenho aí uma tabelinha que é proposta até mesmo pelo APF, pelo COCOMO, que é essa tabelinha aqui, ó. De acordo com a linguagem, quantas horas de esforço para cada um dos pontos de função. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, tá, pessoal? Vamos supor que a minha contagem tinha dado 30 pontos de função. Aí, claro, vamos pensar nos brutos, tá ok? Ou nos ajustados, não faz muita diferença aqui nesse caso, que é só um exemplo que eu quero passar para vocês. Vamos supor que eu estou desenvolvendo aqui com, sei lá, Objective-C, que não sei se os senhores sabem. Objective-C é a linguagem que a Apple usa para desenvolver aplicações do iPhone, do iPad. Então vamos supor que eu faço 10 horas de esforço para cada ponto de função. Aí eu multiplico, ora, se eu tenho 30 pontos de função, cada ponto de função eu demoro 10 horas para desenvolver, 30 vezes 10. Né? Aí eu vou ter a quantidade de horas que eu vou de esforço para poder desenvolver o meu software. Com base nessa quantidade de horas, claro, para um profissional, determina o custo e o prazo de desenvolvimento dele. Então observe que a contagem não é tão complexa assim, tá ok? Só que tem alguns nuances na etapa de contagem que acaba deixando um pouquinho complexa. E um profissional sem experiência vai errar muito no início, até adquirir essa experiência. Tudo bem, pessoal? Bom, o ajuste, né? Para determinar esse fator de ajuste, eu tenho que determinar o nível de influência, que é determinado por 14 elementos. O primeiro é comunicação de dados, o segundo, funções distribuídas, desempenho, carga de configuração, volume de transações, entrada de dados online, eficiência do usuário final, atualização online, processamento complexo, reutilização, facilidade de implantação, facilidade operacional, múltiplos locais e facilidade de mudança. Para cada um desses itens aqui, é determinado um nível de influência que vai de uma escala de 0 a 5, sendo que 0 é que não existe nenhuma influência e 5 é o que tem a maior influência. E aí é uma escala que vai de 0 a 5, ok? É muito abstrata essa determinação, apesar que muitos desses itens aqui são ultrapassados para a nossa realidade. Né? Um exemplo, atualização online. Hoje não existe um sistema que não tenha 100% de atualização online, eu quase que não conheço. Né? Atualização online quer dizer que você faz uma alteração do sistema, aquela alteração já se propaga para todo o sistema. Claro que sistemas mais complexos, sistemas distribuídos, isso diverge. Mas, pô, essas aplicações que a gente está acostumado a ver, quase 85, 90% das aplicações que a gente conhece, hoje em dia, fazem essa atualização online, praticamente em tempo real. Né? O que não acontecia anteriormente, não sei se os senhores lembram, um exemplo aqui clássico do banco, você tirava um dinheiro num dia, ele iria aparecer que saiu na sua conta só no dia seguinte. Né? De forma que se eu quisesse fazer 2 saques, não tinha dinheiro na conta, eu tinha 10 reais na conta só. Se eu quisesse fazer 5 saques no mesmo dia de 10 reais, eu iria conseguir. Claro, em bancos diferentes, né? Em agências diferentes. Porque a atualização não era em tempo real, coisa que hoje é em tempo real. Né? Ok, pessoal? Bom, esses daqui são os fatores de ajuste. Nos slides tem determinando cada um dos itens para a gente poder fazer o fator de ajuste. E aí depende do que o sistema é. Ok? Dado os pontos de função bruto, a gente tem cada um desses itens aqui. E aí eu faço uma pontuação, que eu vou somando todos os graus. Ok? Para determinar justamente o fator de ajuste. Aí o fator de ajuste, o que é? Olha só a fórmula aqui. Fator de ajuste é 0,65 mais 0,01 vezes o nível de influência. O nível de influência, pessoal,
é a soma de todos os valores que deram naqueles 14 itens lá, que você vai classificar de 0 a 5. Determinando o nível de influência, entra na fórmula, eu tenho aqui o fator de ajuste. Aí como que eu faço para poder fazer a contagem? Para eu ter os pontos de função ajustados. Eu pego pontos de função brutos, por exemplo, pontos de função bruto, multiplico pelo fator de ajuste. Isso daqui vai me entregar o que? O ponto de função ajustados. Então, ponto de função ajustados é igual ao ponto de função brutos vezes o fator de ajuste. Aí eu tenho os pontos de função ajustados. Que aí, com esse valor que eu vou fazer as minhas verificações para identificar tamanho de equipe, prazo e custo do meu software. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, essa é a teoria, ok? Essa é a parte teórica do APF, ok? Observe que o meu material eu tentei colocar aqueles 3 passos justamente para facilitar o entendimento. Agora, na teoria é lindo, é fácil. Nos resta agora ir para a prática, que aí a prática já são outros 500, né? Pode parecer simples, mas na realidade não é, pessoal, tá? Um errinho aqui, eu vou ter um valor totalmente contrário daquilo que poderia ser o meu sistema. Lembrando que essa contagem é um tiro no escuro, né? Porque infelizmente o desenvolvimento de software não é uma ciência exata, né? Às vezes um profissional, às vezes até gabaritado, para fazer uma função, ele tem um problema tal lá que ele demora 10 horas para fazer uma função que o outro profissional demora 30 minutos para poder fazer. Mesmo utilizando essas técnicas de APF, ou Use Case Points, Cocomo 1, Cocomo 2, não importa. É um tiro no escuro, né? Mas esse tiro no escuro é melhor do que não ter nada, né? Que é o que acontece muito aí no mercado, né? O profissional recebe assim um cliente e fala, vou demorar aí 2 meses para desenvolver. Só que ele não identificou nenhum problema que poderia estar acontecendo, ele não fez uma análise crítica de risco do desenvolvimento de software, por exemplo. Não fez uma contagem correta, e aí demora 4, 5, e aí a gente acaba levando a fama de enrolão, né? Inclusive, na maioria dos livros de APF que eu conheço, há sempre o comentário de você, por exemplo, eu encontrei 100 pontos de função, você coloca mais 30%, então daria 130 pontos de função. Esses 30% seria uma margem de erro, que aí lógico você vai adicionar para mais, porque se você entrega um produto com antecedência, ponto para você, mas se você atrasa, ponto negativo para você. Porque aí acaba que a gente fica sendo mal falado aí no mercado. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, deixa eu só colocar aqui nessa etapa de contagem aqui. Deixa eu achar o slide da contagem aqui. Atualização online. Eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa aqui, ó. A gente vai levantar os requisitos do zero, ok? Para poder fazer isso, pessoal, eu vou fazer no bloco de notas mesmo, tá? Não assustem, tá ok? Da forma mais simples possível, tá ok? Inclusive é uma boa sugestão de monografia, um software que auxilia o processo de contagem por APF, por Cocomo, tá? Uma sugestão aí para vocês, tá ok? Quem tem aí habilidade de desenvolvimento de software, quem sabe assim um sistema online, um site, que a pessoa possa criar uma conta, possa fazer suas contagens lá dentro para auxiliar nas somas e tal. Eu acho que isso daí é uma boa sugestão, ok, pessoal? Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui o Notepad++ mesmo, que eu vou adicionar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. E vamos lá. Pessoal, vou querer desenvolver um software simples, como eu disse no início, mas um software que apresente alguns elementos que a gente possa contar, tudo bem? Bom,
Então vamos fazer primeiro o requisito 1, requisito funcional 1. Então vamos lá, ó. O sistema deve permitir ao usuário manter departamentos. Aí, ó, departamento tem descrição. Então vamos lá, ó. Deve ser mantida a descrição do departamento. Pessoal, estou fazendo análise, tem nada com contagem isso não, ok? Eu quero fazer aquele lá de manter departamento e manter funcionário, eu poder alocar funcionários a departamentos, tudo bem? Eu aqui, para a videoaula não ficar muito extensa, e até porque não é o objetivo nosso, eu vou fazer os requisitos funcionais, o diagrama de caso de uso, o diagrama de classe e os protótipos das interfaces. Não vou fazer as especificações de caso de uso, mas extrapolem aí na mente de vocês as especificações de caso de uso de cada um desses requisitos. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Que são simples, não são complexos, não. Lembrando que o termo manter aqui, eu estou querendo falar do CRUD, Create, Retrieve, Update. O manter, então, significa persistir departamento, atualizar departamento, excluir departamento no banco de dados. Tudo bem? Significa também, que aí não sei se vocês estão observando aqui, que eu tenho que ter no meu banco de dados uma tabela departamento para que isso possa ser feito. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, requisito funcional 2. Opa, escrevi errado aqui. Requisito funcional 2. Ó, o sistema deve permitir ao usuário manter funcionários. Olha só, deve ser mantido o nome completo do funcionário, seu CPF, deixa eu ver o que mais aqui, e sua carteira de identidade. Bem? Ó, sem segredo. E vamos colocar um requisito funcional 3, que na realidade poderia, né, que seria o requisito de fazer a associação, claro, no modelo orientado a objeto, desse meu sistema aqui, ó. Então, ó, entre departamento funcionário. O sistema, escrevi, tá mouse hoje, hein? O sistema deve permitir ao usuário alocar funcionários em departamentos. Aí aqui eu vou colocar uma regra de negócio. Eu não gosto muito de colocar a regra de negócio dentro do meu requisito funcional. Eu gosto de fazer isso lá na especificação de caso de uso, onde eu coloco lá a regra de negócio daquele caso de uso que eu vou estar fazendo. Mas eu vou colocar aqui de forma facilitada, tudo bem? Então, um funcionário deve estar alocado em um único departamento. E um departamento pode ter 0 ou mais funcionários. Então a regra de negócio é essa, né? Que eu coloquei aqui a navegabilidade da minha associação, tá ok? Tá? A multiplicidade que eu vou estar estabelecendo na minha associação da minha classe departamento e funcionário. Então, um funcionário deve estar alocado em um único departamento, e aí obrigatoriamente tem que estar alocado, e um departamento pode ter 0 ou mais funcionários. Então eu tenho aí uma associação do tipo 1 para N. Tudo bem, pessoal? Tá? Um funcionário pode estar alocado em um único departamento, o departamento pode ter vários funcionários, 0 ou mais funcionários. Bom, esses são os meus requisitos, apesar que eu tenho um requisito aqui que tem uma regra de negócio, eu, como eu disse, não gosto muito, mas para facilitar. Ok, eu vou salvar isso aqui, então deixa assim, não vou nem salvar, tá ok? Depois eu vou mandar isso tudo para você. Próximo passo que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou estar apresentando para vocês, a gente vai estar desenvolvendo o diagrama de caso de uso, tá ok? Então, para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta Enterprise Architect. Mas vocês poderiam estar utilizando qualquer uma ferramenta ou fazendo na mão mesmo. Como eu dependo do recurso computacional, eu vou apresentar aqui essa ferramenta. Lembrando que eu estou fazendo análise ainda, pessoal, tá ok? Então vamos lá, Enterprise Architect, vamos pegar ela aqui, ó, Enterprise Architect. Estou aqui com a versão 7.5, é uma versão antiga, está desatualizada, acho que já saiu a versão 8. Vou criar um novo projeto, vamos chamar esse de FPA exemplo,
tá ok? Vou salvar e vou adicionar aqui, vou colocar todos os elementos aqui do Enterprise Architect, aí a gente usa o que a gente for precisar, mas ele já cria um molde, um template com todos esses modelos aqui, tá ok? Vou dar ok, demora um tempinho para fazer essa criação, tá criando aqui do lado, beleza, criou. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Use Case Model, eu vou criar um novo diagrama. Eu poderia estar utilizando esse daqui, mas daqui tem uns exemplos aqui. Isso daqui poderia ser limpo, tá ok? Mas eu vou criar um novo diagrama. É um diagrama de comportamento, caso de uso. Então, vou criar aqui. Eu tenho aqui perdão, pessoal, eu quero criar um ator primeiro. Vou excluir esse caso de uso aqui. Vou criar um ator. O ator vai chamar usuário, porque eu coloquei permitir ao usuário fazer isso, né? Só mostrando aqui que abriu no meu outro monitor, que eu trabalho com 2 monitores. Então, ó, usuário. Então eu tenho um ator usuário e de acordo com os meus requisitos, ó, o sistema deve permitir ao usuário manter departamentos. Beleza. Então eu tenho um caso de uso, manter departamentos. Beleza, ok? E eu tenho aqui uma associação entre usuário e manter departamentos. Próximo é manter funcionários, correto? Caso de uso, manter funcionários. Beleza. Ó. Matou. Eu posso fazer assim também, ó. Associação, ó. Matou. E eu tenho alocar funcionários, também, que é uma outra função. Vamos lembrar aqui, ó. Uma função deve alocar funcionários em departamentos. Beleza? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos alocar funcionários. Muitos analistas poderiam colocar dentro de funcionários o alocar. É uma possibilidade. Tudo bem? Eu vou fazer isso, tá ok? Eu vou fazer isso, tá ok? Ou não, vou colocar separado mesmo. Alocar funcionários. Tá bom? E aí ele pode fazer por aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Tudo bem? Alocar funcionário. Vou criar aqui uma fronteira de sistemas. Para a gente estar determinando aqui, ó, fronteira, beleza, e vou colocar esses camaradas aqui dentro, beleza, ó, tudo bem? Nosso diagrama de caso de uso, manter departamento, manter funcionário, alocar funcionário, eu tenho um único ator, usuário. Observe, pessoal, que é simples, ok? Esse ator poderia ser o RH, por exemplo, tá? Enfim, coloquei o usuário aqui para facilitar. Bom, é simples. Próximo passo, e aí eu já consigo fazer isso, seria eu fazer a especificação de casos de uso. Mas eu não vou fazer porque é extenso, viria a ficar mais extenso e para não onerar mais a nossa videoaula, que já vai ficar lá com quase 1 hora. Tudo bem? Próximo passo então que eu vou fazer um diagrama do meu modelo, fazer um diagrama de classes. Vou criar aqui um outro diagrama. Add diagrama é um diagrama da UML do tipo estrutural. Classes, beleza, vou colocar as minhas classes aqui. Eu tenho a classe funcionário, tenho a classe apartamento e tenho a associação entre funcionário e departamento. Funcionário, primeiro, departamento, vamos lembrar aqui, qual é os dados de departamento, ou seja, seus atributos. Deve ser mantida a descrição do departamento. Então, o departamento tem descrição. Vamos colocar atributos aqui. Ó, descrição, privado e varchar. Eu acho que não tem varchar aqui não. Ó. Só tem byte, char, double. Vou colocar aqui, ó, varchar, por exemplo. Tá? Salvar. Descrição aparece aqui. Descrição aparece aqui com um menuzinho aqui do lado, que é um atributo privado. Tudo bem, pessoal? Departamento está ok, está faltando as multiplicidades da associação. Vou falar daqui a pouco. Funcionário, quais são os seus atributos? Funcionário, dessa parte, nome completo, CPF, carteira de identidade. Então vamos lá, ó. Atributos. Vamos lá, nome completo, vamos colocar um varchar também, vamos salvar, é privado, tá ok? Vamos salvar aqui, beleza. Criar um novo. Qual que é o outro aqui? CPF, vamos ver. CPF, seu CPF. Vamos colocar aqui CPF como sendo inteiro mesmo e privado, ok?
vamos colocar um novo. O outro aqui, carteira de identidade. Vou colocar CI, carteira de identidade. Aqui eu vou colocar Varchar, porque carteira de identidade, em cada um dos estados eu tenho um formato diferenciado, né? Às vezes você pode ter consoantes no meio da carteira de identidade e tal. Então, salvando também. Então, ó, eu tenho isso daqui, funcionário, nome completo, CPF, carteira de identidade, departamento de descrição. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo um diagrama de análise. No diagrama de análise, eu não coloco os métodos de cada das classes. Só no diagrama de projeto que eu vou estar adicionando os métodos, tá ok? Então, isso daqui é o suficiente, até mesmo para eu poder fazer a contagem, tá ok? Isso daqui é suficiente. Do ponto de vista de interface, com esses dados aqui já dá para fazer interface. Claro, adicionando a multiplicidade aqui. Que aí, pessoal, a minha multiplicidade aqui, qual que vai ser? Vamos colocar um funcionário está alocado em um departamento. Opa, saiu errado aqui. Um funcionário está alocado em um departamento. Ok? Um funcionário em um departamento. Aí eu vou arrumar aqui, que saiu um aqui, que é o source aqui. E um departamento pode ter 0 ou mais funcionários. Observe que eu não posso colocar um aqui, porque senão quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O funcionário ou o departamento? Então, meu objetivo aqui qual que é? Eu tenho uma interface de departamento que eu crio o departamento. E quando eu for criar o funcionário, eu escolho o departamento funcionário, já que ele é obrigado a colocar aqui. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, esse daqui é o meu diagrama de classes. Pessoal, vamos observar o seguinte aqui. Eu tenho o diagrama de classe, eu tenho a minha especificação, o meu caso de uso, e eu tenho aqui os meus requisitos. Com isso daqui já dá para fazer a contagem, ok? O que o analista te entregar vai ser isso. O engenheiro de contagem, o engenheiro de métricas, ou o projetista do software, que é quem vai, né, o gerente de projetos que vai determinar equipe, prazo, né, vai lá fazer um gráfico de Gantt para determinar as atividades do meu projeto, tal, o tempo de cada uma das atividades. Com isso daqui ele já consegue fazer. Observe, pessoal, que eu não tenho software pronto nenhum, ok? Mas aí você pergunta para mim, como muitos estão perguntando na lista, já recebi alguns e-mails de vocês, né? Porque eu disponibilizei para o trabalho de vocês um software pronto. Acabou que foi para facilitar, mas acho que acabou atrapalhando vocês. Devia ter disponibilizado só documentação, mas eu acho que vocês iam reclamar mais ainda. Porque vocês iam ter que fazer o que eu estou fazendo aqui, que vocês vão ver que é muito trabalhoso. Mas o analista, o engenheiro de contagem, ele tem que fazer exatamente isso, pessoal. É um trabalho árduo, não é simples não. O software não está pronto não, não faz sentido eu contar um software que está pronto, a não ser para manutenção. Aí sim, etapa de manutenção. Mas se é para desenvolvimento de software, para determinar qual o tamanho do software, para determinar equipe, prazo, custo, o software não está pronto não, o software só tem isso. Caso de uso, diagrama de classe e os meus requisitos. Muitas vezes só os requisitos. Então observe aí a complexidade de desenvolvimento disso. Não é uma coisa simples. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Entendam isso, tá ok? Eu não estou preparando vocês para decorar como que funciona o APF. Estou preparando vocês para usarem o APF efetivamente nas empresas que vocês estão trabalhando ou que porventura vocês vão trabalhar. Porque o mercado é traiçoeiro. Se um gerente te contrata para fazer gerência de projetos e te fala, conte esse software com APF, e ele te entregar somente os requisitos e vocês não saberem o que fazer, a culpa não vai ser minha, tá bom? Porque eu estou ensinando vocês a fazerem um processo de contagem mesmo. Não estou ensinando truque com base em interface não. Tá ok? Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom, desse diagrama de casos de classe que a gente está vendo aqui na nossa frente, eu consigo fazer, por exemplo, um mapeamento objeto relacional e determinar os ALIs, os arquivos lógicos internos. Ora, eu tenho uma tabela departamento, que tem um campo descrição, tenho a tabela funcionário, que tem nome, departamento, CPF e carteira de identidade.
E claro que funcionário vai ter uma chave estrangeira para departamento. Só que o ID não conta, tá ok? Porque o ID, o usuário não vê isso. Então olha só a contagem aqui, tá pronto, tá ok? Departamento, um arquivo referenciado com um campo simples. É o tipo simples. Vamos ver se é o tipo simples mesmo. Vamos ver, ó. Arquivo lógico interno. Um tipo de 1 a 19 é simples. Então os dois aqui são simples, porque esse daqui eu tenho 3, esse daqui eu tenho 2, eu tenho 1. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ter 2 arquivos lógicos internos do tipo simples. Ora, o que eu tenho que fazer então? Eu venho aqui, arquivo lógico interno, 2 vezes 7, vai dar 14. Meu total 3 aqui vai dar 14. Olha só, com o diagrama de classe. E aí, a galera está perguntando, mas Daibert, cadê o banco de dados? Você não disponibilizou o banco de dados. Pô, mas eu disponibilizei o diagrama de classe. É só fazer a contagem, fazer o mapeamento objeto relacional. Lembrando, se eu tenho uma associação do tipo N para N, se eu for fazer um mapeamento objeto relacional, isso vira um relacionamento do tipo M para N. Aí eu tenho 3 tabelas, que eu vou ter a tabela de navegação. Lembrando disso, pessoal, que eu tenho certeza que vocês aprenderam isso na graduação. Tudo bem? É isso, não foge disso. Tudo bem? Ó, arquivo lógico interno já matei, dá 14. Arquivo de interface externo, eu não tenho, porque o meu software não está mantendo dados externos. Olha só os requisitos, é tudo internamente. Tudo bem? Aí agora, eu tenho que partir para determinar quais são entradas externas, quais são saídas externas, quais são as consultas externas. Que é o próximo passo que eu vou fazer aqui. Tudo bem? Eu só vou fazer esse registro aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Arquivo lógico interno. Eu tenho 2 vezes simples. O simples, peso 7, que é igual a 14. Eu vou ter 0 médio. Deixa eu ver se está médio aqui no 0 médio, que seria peso 10. 0 médio, que seria, ó, peso 10. Quanto que é 0 vezes 10, pessoal? 0. Aí eu vou ter aqui 0 do complexo, que é peso. Vamos ver qual é o peso aqui, ó. Peso 15 do complexo, ó. Peso 15 do complexo, 15. Quanto que é esse aqui, pessoal? 0. Bem? Ó, arquivo de interface externo, AIE, eu vou ter 0 do simples. Qual é o peso dele? É o mesmo, falei para vocês que é o mesmo. Isso aqui vai dar 0. 0 vezes 0, 0 vezes 7, 0. 0 do médio, agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ó, 0 do médio, 0 do médio e 0 do complexo. Vejam se não é essa tabelinha aqui, pessoal. Arquivo lógico interno, arquivo de interface externa. Se não é a tabelinha que eu criei lá. Total 3 dá 14, total 4 dá 0. Aqui. Ó. Vamos colocar o total aqui. Vamos. Aqui. Ó. Total. Vou colocar igual tá. Total. Ia colocar total 3 não. Vou colocar total. 14. Aqui. Total. 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo compreender aqui qual é a moral da nossa história aqui? Tudo bem? Olha só a nossa contagem aqui. Começamos a contar. Tudo bem, pessoal? Tá joia? Ó, das 5 premissas que tem, eu já fiz 2. Só com o diagrama de caso de uso que eu extrapolei pensando no mapeamento objeto relacional dele. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso para vocês? Espero que esteja claro para vocês isso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora eu quero contar as entradas externas, as saídas externas e as consultas externas. Tudo bem? Bom, para fazer isso, eu posso simplesmente pensar nos requisitos, que dá para fazer isso, só que aí o cara tem que ter uma experiência, ok? Eu vou mostrar passo a passo para vocês. Eu vou fazer os protótipos das interfaces desses requisitos. E aí vocês vão entender muito bem o que eu estou fazendo. A ferramenta Enterprise Architect,
ela faz protótipo também, tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, eu tenho aqui User Interface Model, vou criar uma interface aqui, vou colocar assim, Add Diagram, aí eu tenho aqui Extended, aí eu tenho aqui User Interface, vou dar um OK, vou criar uma interface, vou colocar o nome assim, por exemplo, ó, navegabilidade. Quando eu vou fazer um protótipo, pessoal, a primeira coisa que eu faço é o diagrama de navegabilidade das interfaces. É uma técnica das teorias de prototipação que eu determino toda a navegabilidade entre as interfaces. A Enterprise Architect é uma excelente ferramenta para fazer isso. Vocês tiveram um módulo comigo de um ML e eu mostrei isso para vocês, né? Dentro das etapas, claro, eu não entrei em protótipos porque não era o objetivo do módulo, mas a navegabilidade eu comentei com vocês, não sei se vocês recordam, mostrei até alguns exemplos com documentações que tem esse diagrama que eu vou fazer aqui para vocês. Vamos tentar entender como será o meu sistema, pessoal. Então eu vou ter aqui uma interface que vai chamar FRM principal, lembrando, pessoal, que esse negócio de colocar FRM na frente assim dos frames, dos formulários, das interfaces, é um padrão de programação meu, ok? Vocês fiquem à vontade. No interface principal, que é quando o usuário acessa o sistema, ele vai ter as opções lá de manter funcionário e manter departamento, tá ok? Manter departamento tem que vir primeiro, porque ele tem que ser cadastrado primeiro, já que funcionário, para ser cadastrado, requer existir pelo menos um departamento no meu arquivo lógico interno. Ou seja, no meu banco de dados. Bom, próximo passo aqui, e eu já estou suando que nem um porco, mas o próximo passo aqui eu vou adicionar a minha próxima interface. E aí é meu padrão de programação, sempre mostrar a interface de pesquisa primeiro para depois permitir editar, excluir ou adicionar novos. Então, formulário, pesquisa, departamento. E aí, pessoal, eu vou ter isso aqui, ó. Do formulário principal eu posso ir para o formulário de departamento. E eu tenho uma navegação do tipo bidirecional, vai aparecer uma setinha. Eu posso ir tanto do formulário principal para o formulário de pesquisa, formulário principal. Quando eu fecho o formulário de pesquisa, ele volta ao formulário principal. Entenderam, pessoal? Tá ok? Isso daqui vai me ajudar a fazer a contagem, ok? Observem que eu disponibilizei as interfaces para vocês, então facilita, né? Vocês têm que fazer uma engenharia reversa aí para poder identificar, ou então fazer do zero, como eu estou fazendo aqui, tá ok? Dá trabalho, pessoal, por isso que chama trabalho, tudo bem? Não é simples, não é simples. Talvez na graduação, o professor da graduação tenha disponibilizado já os recursos para você mostrar, mas aí você não aprendeu direito. Aqui eu tenho certeza que você vai aprender, tá ok? Do formulário de pesquisa, entenda que o formulário de pesquisa aqui eu vou ter um grid, uma tabela com todos os departamentos. Se eu selecionar, eu posso editar e excluir ele. E vou ter uma opçãozinha de novo. Se editar e novo, eu vou para a interface de novo dele. FRM novo ou editar departamento. E aí eu tenho uma navegabilidade aqui, que também é uma navegabilidade do tipo bidirecional. Tudo bem? Fechei aqui, vim para cá, fechei aqui, vim para cá. Pronto. Com essas duas interfaces aqui, eu posso estar fazendo o requisito de manter departamento. Pessoal, poderia ser uma só. Claro que eu teria que ter mais elementos aqui dentro, mas eu programo assim, desse jeito. Eu sempre faço meus softwares assim. Primeiro uma interface de pesquisa para ir disponibilizar a interface de novo ou editar. Essa interface tanto serve para o novo quanto para o editar. Se eu selecionar na pesquisa e clicar em editar, ele vai popular automaticamente os dados aqui nesse formulário, mas a tela é a mesma. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos vir aqui então para fazer o funcionário, que aí é a mesma coisa. Ó, FRM, pesquisa funcionário, fazer uma binavegação aqui, ó. Fazer uma binavegação, uma binavegabilidade. Beleza. Vou colocar um novo e um editar aqui, ó. Vamos colocar um screen. FRM novo, editar funcionário. Ó, esse software, olha só, pessoal, que maravilha aqui, ó. Já estou até fazendo um pedaço do projeto, né? Olha só. Olha que maravilha aqui, ó. Ó.
As interfaces do meu sistema estão aqui, né? Próximo passo, falar o que vai ter cada uma dessas interfaces. Formulário principal, formulário pesquisa de departamento, formulário novo editar departamento, formulário pesquisa de novo editar funcionário. Vou fazer isso aqui, ó. Adicionar diagrama, extended, user interface. Vou colocar um nome aqui, ó. Vou colocar o nome detalhamento interfaces. Ó, principal. FRM principal, né? FRM principal. O que vai ter no meu FRM principal, pessoal? Ó, um menu lá. Vou fazer da forma mais simplista possível. Botar um botão para manter departamento. Ó, vamos aumentar ele aqui, ó, para manter departamento. E um outro botão para, vamos colocar aqui, ó, para manter funcionário. Faltou um acento ali, mas não tem problema não, tá? Pronto. A minha interface principal aqui, que maravilha. É isso aqui, ó. O cara iniciou o software, clicou no botão aqui, abriu a interface de pesquisa de departamento. Clicou no botão aqui, abriu a interface de pesquisa de funcionário. Igualzinho tá aqui, pessoal. Ó, funcionário principal vem para departamento. Formulário principal vem para pesquisa funcionário. Pronto. Exatamente isso. Ok? Ó, próximo passo então. FRM, pesquisa, departamento. Ó, como que vai ser minha interface de pesquisa departamento, pessoal? O que vai ter aqui? Tem uma tabela, ó, que vai estar listando os departamentos. Vai listar o quê? Quais são os dados do departamento? Ah, não sei quais são os dados do departamento. Vamos vir aqui, ó. Departamento tem descrição, mostrando a descrição do departamento. Tá ok? Ó, e botão, ó. Botão aqui, ó. Ó que maravilha. Novo. Botar um outro botão aqui, ó. Editar. E um outro botão para excluir. Pessoal, não tem que fazer o CRUD? Novo, editar, excluir. E o visualizar que está aqui, ó. Ó o CRUD. Tudo bem? Então, novo, editar e excluir. Olha que beleza. Interface de departamento. Formulário de pesquisa de departamento. Editar e excluir ficam desabilitados os botões. Quando eu seleciono um departamento aqui no grid, na tabela, habilita ele. Aí eu posso editar, abre a interface. Ou posso excluir, que aí exclui o camarada. Tudo bem, pessoal? Tá? Tenho a interface de FRM, novo, editar, departamento. O que tem nessa interface? Ora, um label. Qual é, o que tem em departamento? Descrição, não tem? Olha lá. Vou botar aqui, ó. Descrição, 2 pontos. Olha só o protótipozinho, que legal, pessoal, que estamos fazendo aqui, ó. Um form. Olha o formzinho aqui, ó. Opa, apertei o botão errado aqui, pessoal. O form, que eu vou colocar aqui. Não vou colocar nada aqui para o cara poder digitar, ó. Olha que maravilha. Vou botar um botãozinho aqui, ó. Botão. Aí eu vou ter um botão salvar. Eu sempre coloco o botãozinho de salvar e o botão de fechar, ó. Olha só, pessoal, o protótipo que a gente está fazendo aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Fechar. Fechar. Salvar e fechar. Olha só, novo departamento. Oh, que maravilha. Isso foi editar, selecionou aqui. Quando clicou em editar, vai carregar essa interface. Vai carregar essa interface com os dados aqui, ó. Com o dado do departamento que você selecionou. Você edita do jeito que você quer, você salva. Se não quiser salvar, você fecha, volta pra cá. Você fechar aqui, volta pro principal. Olha só, pessoal. Fizemos os protótipos das interfaces só com o levantamento de requisitos. Tudo bem? Só com o levantamento de requisitos. Eu sou carteira de identidade. Tem um negócio errado. Vocês nem pra me avisar, hein, pessoal? Pô, sacanagem isso aí. Vocês estão querendo me dar uma rasteira. Brincando. Bom, então, pessoal, estão conseguindo entender aqui o negócio? Tá? Ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar, ó. FRM, pesquisa, funcionário. Olha só que interface bonita, pessoal. É igual a do lado. Olha que maravilha. Tá uma tabela aqui.
Ó, que beleza. Ó, colocar um botão. Cadê o botão? Tá aqui. Botão de novo. A gente altera aqui, ó. Novo. Um botão de editar. É a mesma dinâmica, pessoal. Um botão de editar e um botão de excluir. Ó, botão de excluir aqui, ó. Olha só, pessoal, estou desenhando os protótipos para vocês, ó. Ok? Ó, terminou minha interface. Formulário de pesquisa funcionário, que maravilha. E eu tenho a FRM novo editar funcionário. Que aí, ó, o que vai ter nela? Os campos que eu tenho que manter de funcionário, que são o quê? Nome completo, CPF, carteira de identidade. Vamos lá. Cadê o label aqui, ó? Vamos colocar aqui no label nome completo, 2 pontos. Depois eu organizo bonitinho, tá, pessoal? Não é muito objetivo fazer, não. Só para mostrar como que vai ficar a contagem. CPF, 2 pontos. Cadê o negócio label? Aqui. E carteira de identidade. Carteira de identidade. Vamos deixar um pouquinho maiorzinho aqui. Ó. Assim, ó. Um aqui. Tá faltando uma coisa ainda. Alguém já descobriu aí? E aí, Wilson? Descobriu já? Fernando, Rodrigo, Paulo, as Aline estão por aí também? Né? Toda a galera aí. Um abraço para vocês. Bom ano novo. Bom Natal também. Não gosto muito dessas festividades não, mas felicidades aí para vocês com suas famílias. Então, nome completo. Aí eu vou colocar aqui um form. Ó, olha que maravilha, pessoal. Não vou colocar nada nesse form, tá? Fica bonitinho. Ó. Olha só que chique, pessoal, que o negócio tá ficando aqui, ó. Um form para o CPF. Vou botar nada aqui também, ó. Ó, que chique isso aqui, pessoal. E um formzinho para carteira de identidade. Vamos colocar nada aqui também. E ó. Aí, tá ótimo. Claro que vai ter o botãozinho de salvar. Claro que vai ter o botãozinho de fechar. Porque esse botão de fechar conta também, tá, pessoal? É um item que tem que ser contado. Olha que beleza. Olha como é que ficou bom isso aqui. Mas é só isso, pessoal. Ó, meu funcionário, eu não tenho que escolher qual é o departamento dele. Eu não tenho também, inclusive, um caso de uso, alocar funcionário. Ora, eu estou usando uma interface para manter funcionário e alocar funcionário aqui também, desse caso de uso. E aí, eu não tenho uma associação do tipo 1 para N. Um funcionário não tem que estar em um departamento e obrigatoriamente em um departamento. Olha só o modelo aqui, ó. Obrigatoriamente um departamento aqui eu não coloquei um mínimo, então o mínimo é 1 também, é igual ao máximo, 1 e 1, tá ok? Departamento pode ter 0 ou mais. Agora, funcionário é 1 e tem que botar ele aqui. Ó, mas como é que eu faço isso? É simples, ó. Vou botar um labelzinho aqui, ó. Vou botar um labelzinho, vou colocar aqui, ó. Departamento, que eu vou escolher qual é o departamento do indivíduo. Pessoal, não tenho que carregar todos os departamentos para abrir essa interface? Vou colocar um combo box aqui, ó. Departamentos. E aí, ó, o cidadão, o usuário, tem que escolher desse combo box um departamento. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês quando eu estava explicando lá, saída externa, consulta externa? Esse combo box pega dados do banco de dados, não pega? Tem que ser contado. Tem que ser contado também. Mas 80, 85, 90% dos engenheiros de contagem que eu conheço não contam isso aqui. Tem que ser contado. Tanto na entrada externa, quanto também na saída externa, que não faz processamento de dados. Tudo bem, pessoal? Tá? Não se esqueçam disso. Olha as minhas interfaces aí. Meu software está pronto. Olha só que maravilha. Fiz protótipos utilizando uma ferramenta de modelagem, utilizando a Enterprise Architect. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Ora, com isso em mãos,
Próximo passo é o quê? Determinar o que dessas interfaces aqui será entrada externa, o que dessas interfaces aqui será saída externa, o que será consulta externa. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, vamos fazer as entradas externas primeiro, tá? As entradas externas são aí os meus formulários de novo e editar, ok? Lembrando que eu vou fazer uma contagem quando eu for criar um novo e vou fazer uma contagem quando eu for editar, ok? E o editar, eu não recupero os dados de novo, é uma saída externa também. Então aí vamos fazer do zero então, ok? Vamos contar primeiro esse item aqui, ok? Ok, pessoal? Vou dar uma pausa na videoaula, porque eu vou tomar uma água e a gente volta, eu vou juntar os vídeos que eu estou fazendo. Tudo bem, pessoal? Voltando então, pessoal, tomei já uma água, estou até com a voz melhor. Bom, próximo passo é a gente identificar, já que a gente determinou que a gente vai fazer as entradas externas, vamos começar essa contagem. Lembra do processo, pessoal? Eu tenho que enumerar quais são as entradas externas. Vocês lembram? Lembrando que a entrada externa é tudo aquilo que vai modificar o meu arquivo lógico interno. Então eu tenho aqui, claro, o novo, o editar e o excluir. O excluir não altera o ali, o editar não altera o ali e o novo não altera o ali. Então eu vou ter todas essas funcionalidades. Idem para o funcionário. Novo, excluir e o funcionário. Aqui, pessoal, a gente tem que extrapolar as mensagens de erro, as mensagens de acerto que porventura o sistema tem. Já que aqui eu tenho uma proposta de sistema apenas. Tudo bem? E é isso que eu vou fazer. Tá ok? Pode ter mensagem de erro, pode ter mensagens ou não ter mensagens. Vamos supor que tem uma mensagem. Quando o funcionário for persistido com sucesso, vai falar assim, persistido com sucesso. Quando o departamento for persistido com sucesso, persistido com sucesso. O excluir, pergunta se vai excluir. E o editar, carrega o departamento e se eu salvar, ele pergunta novamente. Tudo bem, pessoal? Podemos fazer assim? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa contagem aqui, ó. Entrada externa. Entrada externa vai ser o quê, ó? Incluir departamento, vai ser editar departamento, vai ser excluir departamento, vai ser também incluir funcionário, vai ser também, vou colocar manter o padrão aqui, vai ser também editar funcionário e vai ser também excluir funcionário, tá ok? Bom, pessoal, eu enxergo esses daqui. Não sei se vocês enxergam mais algum, né? Mas eu consigo enxergar exatamente esses daqui, tá ok? Bom, vamos fazer a contagem então, tá ok? O primeiro aqui que a gente tem, ó, vamos ver aqui para incluir funcionário. O que eu tenho? Que é a descrição, o salvar, o fechar, 3, mais a mensagem, 4. Então, eu vou lá na minha tabela, vamos achar a tabelinha de entrada externa. Eu tenho de 1 a 4 itens referenciados, eu tenho 4. E quantos arquivos referenciados? Ora, essa interface não vai manter a minha tabela departamento? Se vai manter minha tabela departamento, é um arquivo lógico referenciado somente. Se é um arquivo referenciado somente, eu tenho função simples. Tudo bem? Eu vou vir aqui na frente e vou colocar. Ela é simples. Tudo bem, pessoal? Fechado? Ora, o excluir. Vamos fazer o excluir agora. Eu seleciono ele e clico em excluir. Aí vai aparecer uma mensagem. Desejo excluir? Mensagem conta. Aí eu tenho ok, conta. E cancelar, conta também. Então eu tenho 3. Se for excluído, vai modificar qual tabela? Vai modificar a tabela departamento também. Na tabela eu tenho 3 itens de dados referenciados, que são os DETs.
para um arquivo referenciado? Simples também. Então, o excluir também é simples. Eu acho que todos vão ser simples, né? O editar, pessoal. O editar, o que eu tenho aqui? O editar, eu tenho que selecionar o elemento e clicar em editar. Ao clicar em editar, vai ser carregado esse item aqui com o que eu selecionei. Então, vai ser carregada a descrição. Eu posso alterar e salvar. Tá ok? Observem que a opção de editar me adiciona aqui uma consulta. Vamos lembrar um negócio que eu falei aqui, ó, lá na entrada externa. Criação de entradas externas podem ter consultas externas. Ora, pessoal, cliquei em editar. Eu tenho que pegar do banco de dados o que está aqui para colocar aqui. Então, eu tenho uma consulta externa oculta aqui também que eu tenho que contar. Tudo bem? Idem para o editar de funcionário. E idem para carregar esse departamento aqui, o combo box do departamento. Então, eu tenho 3 consultas externas ocultas nas minhas entradas externas. Tudo bem? Eu tenho que fazer essa contagem quando eu for fazer as minhas consultas externas lá na frente. Eu tenho que adicionar esses elementos na contagem também. Tudo bem? Mas aqui eu quero saber as entradas. Entrada externa, então, contagem 1, 2, 3 e a mensagem de erro 4. Dando simples também, já que eu tenho um arquivo lógico referenciado, né? Vamos ver na tabela aqui, ó. Eu tenho um arquivo lógico referenciado, 4 itens simples. Mesmo que fosse mais, ó, seria simples também. Só acima de 16, que seria média a minha consulta aqui. Então eu tenho aqui simples também. Incluir funcionário. Vamos analisar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com mensagem de erro, né? Observem a contagem. 7 a 15, com um arquivo referenciado que eu estou manipulando o que no banco de dados? Simplesmente a tabela funcionário. Simples também. Venho aqui e coloco simples. Editar funcionário. Mesma coisa que o editar departamento. Selecionei um aqui, cliquei em editar, isso gera uma consulta externa e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 7 para um arquivo referenciado. Simples. E eu tenho o excluir funcionário. Seleciono aqui, cliquei em excluir. Vai aparecer mensagem de confirmação, conta 1. Ok para excluir, conta mais 1, 2. E o cancelar para excluir, que conta mais 1, 3. Então eu tenho 3 para um arquivo referenciado, já que vai manipular somente a tabela funcionário. O que eu tenho aqui então? 3 para 1, simples, ó. Tá aqui o simples. Então eu vou vir aqui, simples. Então, minhas entradas externas são todas do tipo simples. Eu tenho quantos simples? 1, 2, 3, 4, 5, 6 simples, né? Vamos só observar aqui para ver se eu tenho mais alguma entrada externa. Eu não consigo identificar mais nenhum tipo de entrada externa aqui. Somente essas que vão estar manipulando os dados, o excluir, o editar e o novo. Tá ok? O resto é consulta ou saída externa. Que, aliás, eu acho que nem tem saída externa, é só consulta externa mesmo desse sistema. Então vamos fazer a contagem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 simples. 6 vezes simples. Qual é o peso? Peso do simples. Vamos ver, vamos pegar aquela tabela lá, pessoal, que eu disponibilizei. Tá tudo disponibilizado para vocês, ó. Simples tem peso 3. Simples tem peso 3. Peso 3. E aí é igual 6 vezes 3, 6, 12, 18. 18 pontos de função aqui que estão associados. Não estou enxergando muito bem, não, mas está um debaixo do outro. Deve estar, né? Não tem problema também não. Ó, e aí médio? Não tenho nenhum. E complexo nenhum. Eu tenho só que mudar os pesos aqui, que os pesos devem ser diferenciados para entradas externas. Vamos ver quais são. Entradas externas. O médio é 4 e o complexo é 6. Então vamos lá. Médio é 4, o complexo é 6. Isso tudo aqui me gerou uma contagem de 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, sei lá. Porque tá aqui, ó. Só fiz a contagem. Tá? A entrada externa tá aqui. Tá claro, pessoal. Ó, então, total aqui das minhas entradas externas. Ó. Total. 18 mais 0 mais 0, 18.
Por enquanto, com a entrada externa ALI e AIE, eu tenho 18 mais 14 de pontos brutos não ajustados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos então para o nosso próximo aqui, ó, do passo aqui, vamos determinar quais são as saídas externas. São essas saídas externas aqui. Vamos voltar, vamos achar aqui o saída externa. Vamos ver, saída externa é quando tem um tipo de processamento. O item sai do ALI, sai para a fronteira do sistema e é exibido para o sistema. Vamos ver se eu tenho isso aqui. Aqui vai ter algum tipo de processamento? Não, vai listar todos os departamentos. Aqui lista todos os funcionários. Tem processamento? Não, não tem processamento nenhum aqui. Então, se não tem processamento nenhum, isso daqui eu não tenho saída externa. Porque isso aqui, ó, isso é consulta, isso é consulta, isso é consulta e os editar são consultas. Então eu não tenho saída. Se eu não tenho saída, vamos colocar a saída externa aqui, ó. Saída externa. Eu tenho 0 simples. Vamos ver qual é o peso. Peso. Vamos ver aqui qual é o peso do simples aqui. Vamos lá para aquela tabelinha nossa lá, ó. Saída externa é 4, 5 e 7. 4, 5 e 7. Então aqui o peso é 4. Ó, 0 vezes 4 é 0. Eu vou ter 0 do médio. O peso é 5, né? 4, 5, 7. Tô meio burro hoje. 4, 5, 7. 4, 5, 7. 5 aqui. Botou 0 e 0. 0 vezes complexo, o peso é 7, 0 vezes 7 é 0. Total, 0. Eu não tenho saída externa. Tudo bem? E aí eu tenho que fazer as contas da minha consulta externa. Tudo bem? Que aí é o que eu vou fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar a minha consulta externa. Aí eu vou colocar aqui consulta externa. Quais são as minhas consultas externas? Vamos analisar aqui pelo protótipo. Primeiro, eu tenho pesquisa departamento. Então, depois pesquisa funcionário. Beleza, tem 2 aqui que a gente já achou. Pesquisar departamento, pesquisar funcionário. Beleza. Eu tenho o combo box de novo editar funcionário. Eu vou colocar aqui, ó. Combo box novo editar funcionário. Vou colocar FRM aqui, ó. FRM novo editar funcionário. Aí eu tenho o editar departamento e tenho o editar funcionário. Para evitar confusão, vou colocar assim, ó. Carregar dados para editar funcionário e carregar dados para editar departamento. Opa, ficou duplo aqui. Tudo bem, pessoal? Ó, tem aqui as minhas consultas externas aqui estabelecidas. Agora vamos contar. Vamos contar. Pesquisar departamento. Pesquisar departamento vai aparecer o que aqui? A descrição do departamento. O departamento só tem descrição, ó. Tá vendo? Então, um item para um arquivo lógico referenciado. Só fazer a contagem aqui, consulta externa. Um item para o arquivo referenciado, simples, ó. Um simples. Então, isso daqui é simples. Pesquisar funcionário. O que vai colocar aqui? Mesmo que coloque tudo, ó. Nome, CPF, carteira de identidade, que são os dados de funcionário. Ok? Nome, CPF, carteira de identidade. Vou colocar nome e CPF, acho que tá bom. 2. Tá ok? 2 elementos aqui, ó. 2 para um arquivo referenciado, simples. Se eu colocasse todos, inclusive o departamento, observe que eu estou referenciando 2 arquivos, que eu tenho que referenciar o arquivo de departamento também. Eu acho que eu vou fazer isso sim para modificar. Então eu tenho nome 1, CPF 2, carteira de identidade 3, departamento 4. 4 itens para contar, de 2 arquivos referenciados, de funcionário e departamento. Tá ok? Então vamos lá. 2 itens referenciados para 4 itens. Simples também, ó. Caiu aqui, ó. Simples. Lembrando, pessoal, que no trabalho de vocês tem que mostrar como está sendo a contagem. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vocês têm que colocar no papel, tá ok? Não adianta colocar só o relatório como eu estou fazendo aqui não, tá ok? Tem que ser passo a passo.
contando de onde vocês tiraram, tudo bem? Para facilitar o entendimento, para eu poder fazer a correção depois. Do Combo Box, novo departamento. Eu estou pegando o que de departamento? A descrição do departamento. Então é de um arquivo referenciado. Ora, de um arquivo referenciado é simples, consulta externa. Então eu tenho simples. Aqui eu pego os dados do departamento, vai ser simples também. E aqui eu pego os dados de funcionário, carregando o seu departamento. Aí é a mesma coisa desse camarada aqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Desse cara aqui que eu vou ter que carregar tudo isso daqui. 4, 5 de 2 arquivos referenciados. Então, ó, 4 de 2 arquivos referenciados, 4 de 2 arquivos referenciados é simples também. Então, ó, simples aqui também. E consulta externa eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5 simples. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Os dois editar, ok. O Combo Box, pesquisa, 5. Correto aqui, ok, eu tenho editar, eu acho que fiz a contagem toda. Então, ó, fazer a contagem. Eu vou ter 5 vezes simples num peso. Vamos ver qual é o peso aqui. Aí a gente recorre à tabelinha. Consulta simples. Peso 3. 3, 4 e 6. Guardem aí. Eu acho que eu não vou guardar não, tá bom. 3. Ora, 5 vezes 3, 15. Tudo bem, pessoal? 5 vezes 3, 15. Eu tenho 0 do médio. O médio aqui qual que é? 5, né? Peso 5. Que aí 0 vezes 5 é 0. Vamos só confirmar se é isso mesmo. É 4. 4 e 6. 4 e 6. 4. E do complexo eu vou ter 0 complexo. Aí o peso aqui é 6. E aí dá 0. Vou confirmar se o peso é 6 mesmo. Peso 6 é 0. Qual é o total desse aqui? O total desse aqui é 15. Total de pontos de função brutos. Quanto que é? 15 mais 14 mais 18. 15 mais 14 dá 29. Mais 18 dá 47. 47 pontos de função brutos que tem o meu sistema. Próximo passo, fazer o ajuste. Calcula nível de influência, etc, etc, etc. Faz as multiplicações, coloca a fórmula. Identificou os pontos ajustados? Faz o seu cálculo, tá ok? Mas vamos supor que o meu fator de ajuste deu 1. Então, 4,7 vezes 1 47 vezes 1 é 47. Eu teria 47 pontos de função nesse sistema. Aí, se eu desenvolver utilizando com um profissional e cada profissional faz 10 horas por ponto de função. Só botar 47 vezes 10. Ele demoraria 470 horas para desenvolver esse sistema. Claro, pessoal, que hoje esse sisteminha, 10 horas é muito. Né? Lembra que eu tenho que fazer toda a modelagem e tal. E aí é muito tempo poder fazer isso. Mas coloca umas 3 horas, 4 horas. É o que você vai desenvolver para fazer esse sistema. Tá ok, pessoal? Claro, com um funcionário. Imagine 2 funcionários, 3 funcionários. E assim sucessivamente. Essa daí seria a contagem de desenvolvimento do sistema. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender qual que seria aqui a quantidade de pontos que eu tenho que fazer? Mas observe que eu fiz a contagem completa. Eu fiz a contagem completa. Tá ok, pessoal? Tudo que deveria ter de saída, tudo deveria ter de entrada. De acordo com o que está no livro da IBM. Alguns autores, tá ok? Que eu já vi isso, eles não consideram como consulta externa quando eu tenho o editar para carregar os dados. Eu considero porque você faz um select aqui, ó. Tá ok? Você vai ter que carregar do banco de dados para carregar isso daqui. Tá ok? Então por isso que eu faço essa contagem. Tudo bem, pessoal? Tá? Espero que vocês tenham entendido, desenvolvido do zero o estudo de caso, do zero mesmo, tá ok? Acho que fica mais simples o entendimento dessa forma. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, boa sorte aí pra vocês e bom trabalho, tá ok? Até mais, tchau, tchau.